Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática do 7º ano. Eu sou a professora Fabiane Farias e na nossa aula de hoje nós vamos falar sobre pesquisa e amostragem. Então, confere comigo aí na sua telinha. Então, falando de pesquisa amostral e censitária primeiramente. Observe que em época de eleições para cargos políticos, como prefeito, governador e até mesmo presidente da República, diversas pesquisas são realizadas a fim de saber qual candidato é o favorito nas urnas. Na eleição para presidente da República, por exemplo, a pesquisa de intenção de voto, geralmente coleta aí a opinião de uma parte da população, Então, isso é chamado de amostra. Existem pesquisas em que são necessárias as opiniões de todos os membros de uma população, Que estão aptos a responder os questionamentos de tal pesquisa, como, por exemplo, uma pesquisa realizada pelo IBGE, que busque conhecer o grau de escolaridade da população brasileira. Então, falando de população e amostra, para entendermos a diferença entre pesquisa amostral e censitária, nós vamos inicialmente salientar a diferença entre população e amostra. População contempla o todo de indivíduos em um grupo. A população do Acre, por exemplo, seria todos os habitantes do Acre, sendo acreanos ou não. Já a amostra é quando selecionamos alguns indivíduos de uma população. Então, um grupo de 800 habitantes do Acre pode ser considerado uma amostra da população acreana, Então, uma pesquisa envolvendo indivíduos, consiste na coleta de informações de cada membro da população ou amostra. Então, quando uma pesquisa exige aí a coleta de informações de todos os membros de um grupo, ou seja, 100% dos indivíduos daquele grupo que precisam ser consultados, dizemos que trata-se aí de uma pesquisa censitária. Então, exemplos aí de pesquisa censitária seriam censo demográfico, pesquisa sobre nível escolar, ganho salarial, Tudo isso aí seriam exemplos, de pesquisa censitária. Quando uma pesquisa é realizada tomando a opinião de uma amostra da população, então dizemos que trata-se de uma pesquisa amostral. Então, exemplos aí de pesquisa amostral seriam uma pesquisa sobre intenção de votos, sobre a preferência por um determinado produto, etc. Então, vamos para um exemplo aí. Uma escola possui 1.450 alunos, deseja-se realizar duas pesquisas envolvendo os alunos dessa escola. Sendo elas, a pesquisa 1 é determinar o número de moradores da casa de cada aluno. Pesquisa 2 seria um levantamento da intenção de votos para a presidência do conselho escolar. Então, observe que a pesquisa 1, ela exige a coleta de todos os alunos da escola, certo? A coleta de dados de todos eles. Então, nesse caso, todos os alunos dessa escola representam a população, portanto, é uma pesquisa censitária. Já a segunda, ela pode ser realizada como uma amostra de alunos, certo? Então, portanto, é considerada uma pesquisa amostral. Note que a definição de população, ela varia de acordo com o grupo. Nesse caso da escola, a população não é o total de habitantes, mas somente os alunos que estudam nessa escola, certo? Então, vamos falar de tipos de amostragem. A amostragem, ela pode ser probabilística ou não probabilística. Ela vai ser, quando ela for probabilística, ela pode ser classificada em amostragem aleatória simples, sistemática, estratificada ou amostragem por conglomerados. Quando ela for não probabilística, ela pode ser classificada em amostragem por conveniência, por julgamento, por cotas, amostragem bola de neve ou amostragem desproporcional. Então, falando aí da amostragem probabilística, para que pesquisas de mercado, sondagens, e pesquisas de opinião sejam efetivas, é preciso que um público específico seja selecionado. Então, nessa seleção é possível que haja interferência ou não do entrevistador. Então, assim, nós diferimos aí as amostras probabilísticas e não probabilísticas. Então, a amostra probabilística é a qual todos os indivíduos do universo têm uma chance igual de responder à pesquisa, ou seja, probabilidade fixa e maior que zero. Então, esse método, ele busca a imparcialidade do entrevistador, na busca de entrevistados. Então, temos como exemplo as pesquisas feitas em domicílios, que são aleatoriamente selecionados, não deixando a escolha na mão aí do entrevistador. Então, para que seja efetiva, se tem como pré-requisito da amostra aí,
probabilística uma listagem de todos os indivíduos do universo a ser pesquisado. Então, em alguns tipos de pesquisa pode ser fácil obter essa lista, como uma lista de contatos em uma empresa a partir da coleta de dados no ato da compra ou cadastros de clientes de um hotel ou clube, né? Então, porém, pode se tornar difícil obter esses dados em algumas situações, como, por exemplo, uma lista atualizada de todos os eleitores de uma região, certo? Então, vamos falar dos tipos de amostragem probabilística aí, olha. Numa amostragem probabilística considerada aleatória simples, cada membro de uma população tem a mesma chance de ser escolhido para pertencer à amostra. Já na amostragem estratificada, a população é dividida em grupos com características semelhantes, né? E daí, de cada grupo, aleatoriamente, selecionam-se indivíduos para compor a amostra. Por exemplo, se uma pesquisa para intenção de votos separa inicialmente a população brasileira por nível de escolaridade e depois seleciona membros de cada nível, ela estará fazendo uso da amostragem estratificada. Já numa amostragem sistemática, os selecionados para compor tal amostra são escolhidos segundo critérios anteriormente definidos. Já uma amostragem por conglomerados tem como fase inicial a seleção de um grupo, né? Cidade ou estado em um país aí para compor a amostragem. Então vamos falar agora de amostragem não probabilística. Então muitas vezes não é possível obter uma lista do universo de pesquisa. Então esse é o caso, por exemplo, de todos os habitantes de uma cidade ou dos consumidores de um determinado produto. Então são em situações como essa, né, que nós percebemos que se torna quase impossível obter um método 100% probabilístico, por não dispor de uma lista completa e atualizada da população em estudo. Então, assim, a amostra não probabilística é aquela em que a coleta é baseada em critérios definidos previamente, né? Em que nem todos, né, do universo têm a mesma chance aí de serem entrevistados, mas que no final o trabalho de campo, né, o resultado, né, seja representativo e passível aí de extrapolação. Então, um exemplo de aplicação de uma amostra não probabilística são as pesquisas eleitorais. Nesse tipo de levantamento, o procedimento mais comum é uma amostragem por cotas, em que as entrevistas são baseadas em um perfil já conhecido da população. Então, vamos falar agora de tipos de amostragem não probabilística. Então, nós temos aí a amostra, né, por conveniência, como o próprio nome já sugere, são um tipo de amostra que não exige tanto critério na pré-seleção do público a ser pesquisado. Ou seja, o universo da pesquisa não precisa estar totalmente definido para que ela seja efetuada. Já na amostra por julgamento, a escolha dos respondentes aí é feita a partir do julgamento do pesquisador. Então, assim, o pesquisador busca por indivíduos que possuem características definidas previamente para a sua amostra. Já na amostra por cotas, essa vai ser uma forma aí de amostragem muito utilizada em pesquisas de mercado, eleitorais e de opinião pública. Ela é uma amostra que, por meio de cotas, seleciona propositalmente pessoas com semelhanças, né, ou semelhantes características aí de uma população. A amostragem bola de neve, ela vai receber esse nome porque na última pessoa entrevistada, ela já vai indicar ou convidar uma próxima pessoa para participar do questionário, fazendo com que a amostragem se comporte como uma bola de neve, né, presenteando um caráter acumulativo aí na hora da escolha dos respondentes. Já a amostra desproporcional, ela é utilizada quando há grupos e subgrupos que geram resultados com pesos dessemelhantes em uma pesquisa. Então, diferente da amostra por cotas, aqui não há preocupação em ter uma exata proporcionalidade, né, da população estudada. O importante nessa amostra é quanto um grupo dessa população é importante ou não para o estudo aí em questão. Então, como já foi citado anteriormente aí, né, pesquisas de intenção de voto são exemplos de pesquisas amostrais. Então, imagine uma pesquisa eleitoral aí para o cargo de presidente da República que entreviste aí 8.000 eleitores. Você acha que o resultado dessa pesquisa é mais confiável em qual dessas situações que aparecem aí? Olha, observe a primeira situação. Vamos pensar numa escolha, né, desses 8.000 eleitores somente dentro de uma mesma região. Na segunda pesquisa, né, na segunda ideia, nós vamos pensar nessa escolha desses 8.000 eleitores distribuídos proporcionalmente à quantidade de eleitores de cada região, então, sendo que todos os eleitores selecionados são de uma mesma classe social. Agora, a terceira seria uma escolha desses 8.000 eleitores distribuídos proporcionalmente à quantidade de eleitores de cada região.
E em cada região, buscariam-se aí grupos heterogêneos, né, de eleitores também. Então, observe que é importante que a gente saliente aqui que quanto maior é a amostra, mais confiável ela pode ser, né? Pois contempla um maior alcance da população. Então, reflita aí sobre essas ideias para essa pesquisa e pense o que você acha que seria mais confiável, né, para essa situação aí. Então, numa hipotética eleição, né, de segundo turno à presidência do Brasil, disputavam dois candidatos, os candidatos A e B. O candidato A, imagine que ele era nordestino, e o candidato B era paulista, né? Tendo este último, anteriormente, governado o estado aí de São Paulo com bastante eficiência, o que promoveu a esse candidato bastante admiração e apoio por parte da população paulista. Então, sabe-se que o candidato A nunca teve nenhum vínculo político com o estado de São Paulo. Aí uma emissora de TV decidiu realizar uma pesquisa com 15 mil eleitores, né? Todos do estado de São Paulo, a fim de obter uma estimativa, né, de qual candidato é favorito, né, à vitória. Então, você confiaria no resultado dessa pesquisa, feita apenas com os moradores do estado de São Paulo? Bom, uma pesquisa, né, será tendenciosa, ou seja, vai tender aí o favorecimento, né, de um dos candidatos e seu resultado não vai refletir necessariamente a intenção de votos de todo o país, certo? Ela vai ser tendenciosa porque observe aí que pesquisando apenas com os moradores do estado de São Paulo, né, a gente desfavorece o candidato A. Então, como o candidato B tem bastante prestígio nesse estado, ele provavelmente será a intenção de votos dos eleitores daquele estado, certo? Então, atualmente, o Brasil tem cerca de 148 milhões de eleitores, sendo que 14 milhões estão no estado de São Paulo. Então, nesse tipo de pesquisa, é interessante ser usado a amostragem estratificada, né? Pois nosso país ele é bastante diversificado em algumas categorias, classe social, cor da pele, nível de estudo, divisões regionais, entre outras, certo? Muito bem, então retomando o que vimos hoje, né, a nossa aula se encerra por aqui, então nós vimos a diferença de pesquisa amostral e censitária, vimos também os tipos de amostragem, né, e como a escolha de uma amostragem pode impactar nos resultados de uma pesquisa. Então, bons estudos, até a próxima, não deixe de assistir as nossas próximas aulas aqui e para alguma dúvida que tenha aí surgido ainda durante a aula, se você quer reprisar essa aula, assistir novamente, acesse a nossa plataforma Eduque. Então, até mais!